grande bênção podermos mais uma vez estar reunidos para estudar a palavra, louvar o nosso Deus, nos edificar mutuamente. E nessa noite quero que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1 e 2 apenas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Já vou pedir para o meu nobre diácono, por gentileza, desligar esse ar-condicionado aqui do púlpito. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu quero que você preste atenção na leitura desse texto. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Lê comigo o verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Vamos de novo, esse texto. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, agora através desse texto, nós pedimos que Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou esta Escritura, seja agora falando ao nosso coração, nos ensinando, nos edificando, nos exortando, nos fazendo, ó Pai, perceber a forma como o Senhor quer que nós vivamos como igreja do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o que é a igreja? Quando nós pensamos nisso, nós talvez podemos levantar uma série de respostas para essa pergunta. E se eu perguntasse por que você está na igreja, possivelmente você também teria um monte de respostas para oferecer. É possível que nós estejamos na igreja há tanto tempo que a gente perdeu de vista essa resposta, por que nós estamos aqui. Talvez a igreja se tornou um hábito social, vamos dizer assim. Isso não deixa de ser uma realidade. É horrível quando por alguma razão a gente não pode vir à igreja, né? É possível que, de fato, essa comunhão do povo de Deus seja algo que traz ao nosso coração algum tipo de alento, no sentido de que nós não temos isso fora da igreja. Mas algo essencial para nós entendermos é que a igreja, ela é, na realidade, ou de uma forma mais completa, o corpo de Cristo, no qual nós fomos inseridos. A Bíblia toda nos fala isso desde o Velho Testamento, que a igreja é o corpo de Cristo. E no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo fala isso várias vezes. O próprio Jesus ensinou isso. A nossa grande dificuldade com relação a essa ideia de que a igreja é o corpo de Cristo é que não poucas vezes nós somos surpreendidos pelo nosso coração, com a perplexidade que nós ficamos diante dos erros dos nossos irmãos. Às vezes nós não vemos os nossos, mas vemos o do próximo. Muitas vezes nós temos essa ideia de que o crente, ele é perfeito. E o crente que, porventura, cai em algum tipo de pecado, algum tipo de falha, ele se torna um crente de segunda categoria, o que é, na realidade, uma imagem, uma visão muito deturpada do que é a vida cristã. Nesse texto, Paulo, escrevendo aos Gálatas, na realidade, ele traz uma exortação aos irmãos com relação à fidelidade doutrinária da igreja. Ele fala acerca do efeito da lei na vida dos judeus e depois da utilidade da lei depois que Jesus veio. E mostrando isso, ele traz aquela ideia de que a lei nos serviu de um professor, de um mestre que apontou e nos conduziu até Cristo, mas agora, tendo Cristo vindo, a lei já não tem essa utilidade, porque Jesus já veio. Naquela ilustração que já usei outra vez, de que
você ficar de olho na lei, é como o camarada que viaja, a esposa fica em casa olhando a foto do marido, dizendo, eu sou muito apaixonado pelo meu marido, e de repente o marido volta de viagem e ele não quer saber do marido, ele fica olhando a foto. Na realidade, tendo vindo Jesus, a lei já não tem a utilidade que tinha antes. Ela não é inútil no sentido de que ela mostra os preceitos de Deus para a nossa vida, que foram complementados em Jesus e no Novo Testamento, foram reafirmados em Jesus e no Novo Testamento. Mas agora, o corpo é de Cristo, que é o cabeça da igreja. Depois, quando Paulo fala acerca da nossa filiação em Cristo, e ele é claro em mostrar que você não pode seguir a lei e seguir a Cristo ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra, Paulo fala acerca da guerra espiritual na qual nós estamos passando. Ele diz aí no capítulo 5, versículo 6, que há uma guerra. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito faz guerra contra a carne, porque são opostos entre si. Percebam, amados, a igreja de Cristo recebeu o Espírito. Ele diz isso no capítulo 3, versículo 2. Ela nasceu segundo o Espírito, capítulo 4, versículo 29. A igreja anda no Espírito, capítulo 5, versículo 16. Ela é guiada pelo Espírito, capítulo 5, versículo 18. Ela produz o fruto do Espírito, capítulo 5, verso 22 e 23. Ela vive no Espírito, capítulo 5, versículo 25. Mas a igreja ainda não está no céu. Nós ainda estamos aqui. Ainda há a terrível possibilidade de quedas e fracassos. Nós fomos libertados da condenação do pecado. Fomos libertados do poder do pecado, mas ainda estamos presentes, ou na presença do pecado. Ainda estamos sujeitos a cair em pecado. E aí que entra a grande utilidade e bênção da igreja, porque a igreja se torna uma comunidade terapêutica, porque nesse contexto de enfermidade espiritual, de luta contra o pecado, é aí que entra a igreja como o corpo de Cristo. A ideia de que nós damos suporte uns aos outros, nós acudimos uns aos outros, nós curamos uns aos outros, nós estamos mostrando o caminho da santidade uns aos outros. Por quê? Por causa da fraqueza do nosso coração. Talvez eu e você precisemos afirmar ou reafirmar ao nosso coração que igreja é um hospital, onde os enfermos cuidam de outros enfermos, sendo instrumento nas mãos de Deus. Essa visão precisa estar ao nosso coração, queridos, a fim de que nós não nos decepcionemos com a igreja, a fim de que nós não nos decepcionemos com os nossos irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Por isso que Paulo diz, depois de falar dessa guerra espiritual, das obras da carne, do fruto do Espírito, Paulo fala aqui acerca dessa questão da correção. É lógico que se houvesse apenas o fruto do Espírito, se não houvessem as obras da carne assediando o nosso coração, nós não precisaríamos de cuidar uns dos outros, mas não é essa a realidade. Alguém disse certa vez que essa guerra espiritual no nosso coração é como uma briga de dois cachorros bravos, né? E vai vencer o cachorro que você alimentar, né? Aquele que você... Afastar um pouquinho aqui. Aquele que você alimentar, ele vai ter mais força para vencer o outro. É aquela questão da nossa natureza humana decaída. Nós já somos nova criatura, nós temos em Cristo, nós nascemos de novo, mas ainda somos herdeiros da natureza humana decaída, ela ainda está em nós. Lembrem-se daquela ilustração de uma bola que é mergulhada na piscina, que representa, simboliza a sua velha natureza, o velho homem, o seu coração decaído.
Você precisa constantemente manter a bola abaixo da linha da água. Se você relaxar um pouquinho, ela aparece. É assim a nossa natureza humana, corrompida, decaída, aquilo que a Bíblia chama de velho homem. Você não precisa fazer um esforço, assim como se você estiver mergulhando uma bola na piscina, você não precisa colocar a mão embaixo da bola para empurrar ela para cima, é só você soltar que ela vem sozinha. Assim também é a sua natureza. E essa convivência do povo de Deus, essa comunhão do povo de Deus, é que vai servir para nos alertar. Sabe por quê, queridos? Porque nós não percebemos isso. O nosso coração é tão corrupto, o nosso coração é tão ardiloso, na linguagem de Jeremias 17, que às vezes ele nos leva gradativamente a ter um comportamento que é contrário à lei de Cristo, que é contrário à santidade. A gente não vê, a gente não percebe, a gente não cai em si, vamos dizer assim, de que nós estamos nos afastando dos caminhos de Deus. É por isso que nós temos, na linguagem bíblica, de exortar uns aos outros. É por isso que nós temos que nos aconselhar uns aos outros. Hebreus capítulo 10, o texto fala exatamente sobre isso. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia, falando aqui com D maiúsculo, Hebreus 10, 25, o dia da volta de Cristo, quando o dia se aproxima. Veja, não é que Hebreus está dizendo que nós devemos exortar os que não estão congregando para que venham congregar. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é: não vamos deixar de congregar, porque nós precisamos estar congregando para fazer admoestações continuamente uns aos outros sobre essa questão da nossa santidade e da volta de Jesus. Hoje pela manhã estávamos falando também sobre isso. Esse isolacionismo que às vezes alguns crentes têm com relação ao corpo de Cristo, ele é prejudicial em duas áreas. Ele é prejudicial porque você deixa de ser edificado pela comunhão do povo de Deus, você deixa de ser exortado, você deixa de ser repreendido, você perde essa bênção da comunhão, inclusive do suporte, do apoio da igreja. E por outro lado, você deixa de ser bênção, porque quando você se isola na sua casa, você não encontra com os irmãos, você não exorta ninguém, você não edifica ninguém, você não desenvolve os seus dons, você não tem utilidade nas mãos de Deus nessa área da edificação do corpo de Cristo, uns aos outros, porque você se isola dos outros. Você não permite que alguém se aproxime, e você também não tem interesse em se aproximar de alguém. E o texto de hoje está falando exatamente isso, que nós precisamos ter essa ação de buscar, acudir, cuidar uns dos outros. Tem aqui 4 perguntas que quero fazer, ou 4 questões que quero levantar aqui, olhando esse texto, eu quero que você acompanhe comigo. A primeira pergunta é: quem deve ser corrigido? Quem precisa ser corrigido? Essa é uma pergunta crucial, porque a primeira palavra desse texto é irmãos. Quem deve ser corrigido são todos os que são irmãos. É por isso que Jesus disse que se o teu irmão pecar contra ti, você precisa repreendê-lo. Você e ele. A palavra irmão, tanto lá quanto aqui, no meu caso, não está falando do Vicente, não é do meu irmão de sangue, não. São todos os meus irmãos, inclusive ele. São todos os meus irmãos na fé, irmãos na religião, irmãos no Senhor, porque nós somos membros uns dos outros. Veja, mesmo que alguém esteja na igreja iludido, ou mesmo que alguém esteja na igreja e não tenha dado um bom testemunho da sua
da sua fé, essa pessoa exteriormente ela se identifica como irmão e ela precisa ser tratada como irmão. Ela precisa ser repreendida, como diz o texto de Mateus capítulo 18, versículo 15. A repreensão, ela faz parte da disciplina eclesiástica daqueles que estão na igreja, não daqueles que estão fora da igreja. É por isso que nós temos que cuidar uns dos outros. É possível que eu veja o meu vizinho lá do meu bairro fazer algo reprovável e eu não tenha nenhuma obrigação ou intenção de ir lá repreendê-lo, mas eu não posso fazer isso quando se trata de um dos irmãos, porquanto nós temos que zelar uns dos outros. Se o irmão Pedro Dias estiver dando um mau testemunho lá na casa dele com um vizinho, eu preciso me aproximar dele. Eu preciso acudi-lo, eu preciso questioná-lo, eu preciso repreendê-lo, porque nós temos zelo uns pelos outros. Assim também eu, como o próprio pastor da igreja, ou o pastor Carlos, ou qualquer outro líder, presbítero, ou outro líder da igreja, se tiver um comportamento reprovável, ele precisa ser repreendido, nós precisamos. Essa ideia, quem deve ser corrigido, são aqueles que de fato estão aqui na qualidade de irmãos. Essa inferência tem também no próprio livro de Hebreus, quando ele fala acerca da correção, e ele mostra, amados, Hebreus capítulo 12, ele diz, é para a disciplina que perseverais, poder Deus vos tratar filho a todos como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Vejam, é um princípio familiar que nós temos aqui em Gálatas. Se nós somos da mesma família, nós precisamos corrigir uns aos outros. Senão nós vamos ser entendidos como não sendo da família da fé. São os irmãos, aqueles que são da igreja. Aliás, eu e você precisamos lembrar disso quando formos repreender ao outro, de que ele precisa ser repreendido, como ele diz lá na frente, com brandura, porque somos irmãos, não é um inimigo que está sendo repreendido, não é alguém alheio a nós que está sendo repreendido. Por isso a repreensão precisa ser no sentido de abraçar, de cuidar, e é nesse sentido que quem deve ser corrigido são todos os irmãos. Ninguém fica fora, ninguém está isento de ser repreendido, de ser corrigido, de ser disciplinado, de ser alguém que seja reconduzido aos caminhos de Deus, e esse é um ato de amor. Assim como nós sabemos que uma criança, quando cresce sem correção, os pais estão fazendo algo prejudicial para aquela criança, a disciplina se torna um ato de amor, assim também no corpo de Cristo. Eu não posso ver você se afastando de Deus sem falar nada. Você não pode ver o seu irmão, a sua irmã, com um comportamento reprovável, seja nas redes sociais, seja no testemunho, seja lá o que for. Você que é crente, tem o seu irmão, a sua irmã, precisa se lembrar de que essa pessoa precisa de ser repreendido se o comportamento está algo inconveniente ao nome de Cristo, por causa do amor que você tem por Cristo e por causa do amor que você tem pelo irmão. Então, primeiro, quem deve ser corrigido? Qualquer um de nós e todos nós. Ninguém fica fora dessa possibilidade de ser repreendido. Segunda pergunta que quero lembrar desse texto é: por quais faltas alguém deve ser corrigido ou repreendido? Paulo diz aqui que se alguém for surpreendido em alguma falta. Veja, Paulo não está falando de alguém que está vivendo em pecado. Paulo não está falando de alguém que está tendo uma vida inteira reprovável. A palavra que Paulo usa aqui é surpreendido, indica que não se trata de um caso de desobediência liderada. Não é um caso de um propósito maldoso antes da ação. Essa palavra falta quer dizer pisar fora do caminho, dar um passo em falso, resvalar os pés num caminho perigoso.
Antes ele falou, a carne guerreia contra o espírito contra a carne, e essa guerra nós vamos fazer o tempo todo. Mas se por acaso algum de nós for derrotado em alguma batalha, for surpreendido em alguma falha, aí precisa ser corrigido, precisa ser repreendido. Aí sim ele precisa ser trabalhado. Essa questão de que ninguém é perfeito, queridos. Nós estamos buscando a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Nós precisamos lembrar de que nas nossas falhas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades no andar da vida cristã, nós precisamos desse apoio, nós precisamos desse suporte. É interessante a palavra que está falando aqui de corrigir, com espírito de brandura. A palavra corrigir é a mesma palavra usada para cicatrizar. A ideia de quando um osso quebra e depois ele cicatriza, ele se torna forte como antes de ter quebrado. E às vezes até mais forte, naquele ponto, né, em que houve aquela cicatrização. Lembre-se que as nossas pelejas, as nossas lutas, as nossas quedas, os nossos fracassos, os nossos pecados, eles servem também para nos levar nos conduzir à maturidade espiritual. Mas nós precisamos suportar, dar suporte uns aos outros nessa tarefa. Nós não podemos nos isolar dos demais membros do corpo, principalmente porque o nosso coração vai tentar fazer isso. Principalmente porque o diabo vai tentar fazer isso. Você sabe perfeitamente de que uma ovelha fora do rebanho é uma presa mais fácil para o inimigo. É por isso que nós precisamos, ao invés de nos afastar, nós precisamos estar juntos. E aquele que, porventura, foi surpreendido em alguma falta, se ele foi enganado por Satanás, se ele se deixou levar pela sua natureza corrompida, ou se ele se encantou com os fascínios do mundo. O Júnior até cantou aqui daquele que se afasta da casa do Pai. É preciso que os demais estejam também oferecendo não só essa repreensão, mas a ideia da restauração, de levar o nosso irmão, a nossa irmã, à conscientização do que está fazendo, porque é isso que nós vamos trabalhar uns aos outros, edificar uns aos outros, repreender, exortar a que ande nos caminhos de Deus, aquele que está gradativamente se extraviando. E essa palavra, irmãos, existe ela em todo o Novo Testamento. A ideia de curar o que é manco, de curar o que está extraviando, de trazer para o caminho aquele que está se afastando. Porque ninguém, preste atenção nisso, queridos, ninguém se afasta dos caminhos de Deus de uma hora para outra, no estalar de dedos. Não se afasta. Há um processo, e nesse processo nós começamos a abrir mão de coisas importantes, nós paramos, deixamos de vir à escola dominical, acostumamos com isso, aí já deixamos de vir ao culto, acostumamos com isso, aí paramos de orar em casa, acostumamos com isso, paramos de ler a Bíblia em casa, acostumamos com isso. Começamos a ter uma vida social de uma forma um pouco mais intensa e vamos nos acostumando com isso. Passamos a ter um contato com, com bebida alcoólica, com outras coisas que fazem parte, que podem comprometer o nosso testemunho, mas a gente já saiu daquele primeiro ponto que a gente estava e já está aqui, então a gente se acostuma mais fácil com esse comportamento. Já passamos a dar uma importância maior àquilo que o mundo pensa, mais do que aquilo que Deus pensa acerca do nosso comportamento, e nos acostumamos com isso. Esse é um caminho. Ninguém se afasta de Deus no estalar de dedos. O diabo não vai te fazer nunca uma proposta. Por que você não larga Deus? Por que você não cai no mundo? Porque ele sabe que se fizer uma proposta dessa, você vai rejeitar na hora, porque você ama a Deus. Mas o diabo vai te enrolando,
O diabo vai falando ao seu ouvido, e você, à medida que você vai abrindo mão, à medida que você vai cedendo nos seus valores, vai ficando mais fácil ceder um pouco mais. Se você está namorando, o diabo começa a botar na tua cabeça, mesmo se você for adolescente, que você pode sim ter relação sexual antes do casamento. Isso é normal do mundo. Não ter relação sexual antes do casamento era coisa de antigamente. E por mais que você possa assustar com essa ideia, logo você começa a se acostumar com ela. Logo você, na verdade não é bem assim também. Você pode ter um estilo, uma aversão muito grande à bebida alcoólica, por exemplo. E de repente você vai perceber que sua vida social começa a te enrolar, você começa a mudar os seus valores sem perceber. E sem ver, você já está tendo uma prática, no caso, com relação à bebida alcoólica, oposta àquilo que você sempre planejou, àquilo que você sempre creu, àquilo que você sempre pensou, àquilo que você sempre foi aprendido da palavra de Deus. E nesse quesito especificamente, deixa aqui um alerta aos pais, que têm filhos ainda sob a sua tutela: não brinque com bebida alcoólica, nem aquelas que são lícitas. Porque você pode muito bem ter um domínio próprio e um controle, mas você não sabe se seu filho vai ter. E se ele estiver vendo você praticar, ele vai praticar. Recentemente até vi um pastor falando sobre isso numa televisão, que fizeram a pergunta para ele: crente pode beber cerveja? Ele disse: depende. O grande problema é que a cerveja leva a pessoa a fugir dos seus limites. E aí ele disse assim: qual que é o limite para um piloto do avião que vai pilotar o avião na viagem que você vai fazer? Será que um drink só está bom? Certamente você não vai querer que o piloto do avião beba nem um drink, não tem limite nenhum. Qual que é o limite de cerveja que um médico pode beber antes de fazer a operação no seu filho? Não, mas uma cerveja só não tem problema. O médico, uma cerveja, ele vai operar seu filho, ele está tranquilo, uma cerveja não tem problema nenhum. Você não vai dizer isso. Você não vai dizer isso. Qual que é o limite que teu filho precisa ter? Você não sabe disso, queridos. Mas voltando aqui à questão do texto, Paulo diz que nós precisamos corrigir aqueles que são surpreendidos em alguma falta. E a surpresa que se fala aqui é exatamente aquele que cai num pecado, numa falta, inesperadamente. Obviamente que muitas vezes a própria pessoa não percebe que está caindo em falta, por isso que nós precisamos fazer esse trabalho de apoio, de repreensão e tudo mais que Paulo está trazendo aqui. A terceira pergunta que quero tirar desses 2 versículos é que quem deve corrigir? Porque isso se torna uma coisa um tanto quanto complicada. Quem é que vai corrigir se todo mundo é farinha do mesmo saco? Quem é que vai corrigir se nós estamos todos no mesmo barco? Se nós estamos todos sujeitos às mesmas tentações? Paulo diz que os homens espirituais, ou os crentes espirituais, homens não no sentido masculino, mas os crentes, Paulo diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Aqui nós temos uma palavra que nós precisamos compreender. Obviamente que os homens espirituais, eles se opõem aos homens carnais. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, então é o oposto daquele que é carnal. E também Paulo mostra que o espiritual é oposto ao homem natural, quando ele explica em 1 Coríntios capítulo 2, de que o homem natural não percebe as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual. Portanto, o espiritual aqui é aquele que não é mais o homem natural, ele já foi transformado, e ele não está sendo dominado pelas obras da carne, ele já está num processo de andar com Deus.
Percebam que os homens espirituais devem restaurar seus irmãos, e a ideia é de que o uso dos dons espirituais está pressuposto aqui, porque para isso Deus nos deu dons. Agora, nós precisamos lembrar de que esses homens espirituais, aqueles que estão nessa guerra espiritual, estão militando o espírito contra a carne, e aqueles que estão andando no espírito, eles precisam acudir àqueles que porventura cederam às obras da carne. Eles são identificados espirituais, não porque são uma elite dentro da igreja, como se eles estivessem longe de qualquer risco que os demais membros da igreja têm. Não, mesmo os pastores e os presbíteros que receberam a tarefa de cuidar do rebanho de Deus, ainda assim eles precisam estar atentos com relação ao seu próprio testemunho. A ideia dos espirituais é aqueles que no momento estão andando no Espírito, estão resistindo às obras da carne. Agora percebam que ele mostra aqui, guarda-te para que não sejas também tentado. Porquanto o homem espiritual também pode cair e precisa de repreensão. Assim como nós sabemos que o próprio pastor, o presbítero, qualquer outro líder experimentado, ele pode, num determinado momento, sofrer uma queda, ele pode cair em tentação, ele pode ceder à tentação. E isso faz com que nós tenhamos aqui na igreja, no corpo de Cristo, sempre essa possibilidade de cuidar uns dos outros. Pode ser que hoje o Nériton esteja fraco na fé e eu precise apoiá-lo, precise suportá-lo, precisa acudi-lo, eu preciso talvez repreendê-lo, mas pode ser que daqui uns dias eu caia em tentação. E ele vai estar já restaurado por aquela primeira ação que ele foi alvo da minha parte como instrumento de Deus na vida dele. Ele se tornou espiritual, a que Paulo se refere aqui, para me exortar, para me corrigir. E é nesse sentido, porque o alvo dessa correção é fazer com que aquele que foi surpreendido em alguma falta se torne alguém espiritual. E ao se tornar alguém espiritual, ele possa cuidar de outros que porventura foram surpreendidos em alguma falta. É nesse sentido, irmãos, como disse um escritor, nós somos lascas do mesmo tronco. Nós estamos todos sujeitos às mesmas questões. O que acontece com uma pessoa hoje pode facilmente acontecer conosco amanhã. E aquele que porventura cometeu um erro, ele não deve ser alvo da vingança, ele não deve ser alvo de uma ação que vise mostrar que nós somos melhores do que ele. Não, queridos. Pelo contrário, nós precisamos lembrar que não fosse a graça de Deus na vida dele, nossa, nós também estaríamos no mesmo erro. Se Deus tirar a graça dele da nossa vida, possivelmente nós faríamos pior do que o erro que o nosso irmão cometeu. É por isso que quando fala dos espirituais, vocês precisam corrigir, mas guarda para que você não seja tentado. Nós precisamos lembrar que muitas vezes nós olhamos tanto para a vida do nosso vizinho que nós não conseguimos enxergar a mochila que está nas nossas costas, o fardo que nós temos nas costas. Daí a necessidade também da gente lembrar de que quando nós repreendemos alguém dessa forma, nós precisamos considerar que o nosso alvo é fazer com que a pessoa supere aquilo que passou. Eu me lembro de uma experiência que passei num conselho de uma igreja. Nós reunimos o conselho, uma outra igreja que pastoreei há algum tempo. Estávamos no conselho da igreja aconselhando um casal que haviam quebrado, de fato, o testemunho, tiveram relação sexual antes do casamento, enquanto namorados, a menina engravidou e o conselho da igreja se reuniu, cumprindo a sua tarefa bíblica de cuidar
E nós éramos ali uns 10 pastores e presbíteros, umas 10 pessoas, e começamos a dar conselhos para aquele casal, né? Falando, olha, Deus, o padrão de Deus não é esse, vocês erraram, não é porque ficou grávido, vocês erraram porque vocês lá atrás abriram mão dos princípios que Deus estabelece para vocês, etc. E estávamos ali, cada um de nós aconselhando, exortando aquele casal. Quando chegou na hora de um presbítero falar, o rapaz disse, alto lá, eu não quero ouvir o seu conselho. Eu aceito o conselho de todo mundo, mas de você não. Porque eu sei que você também fez a mesma coisa. Você também teve relação sexual antes do casamento, você também engravidou a pessoa que é hoje sua esposa. E eu fiquei assim, perplexo naquela reunião, falei, agora, o que eu faço, né? Mas assim, Deus concedeu graça àquele amado presbítero, porque ele deu uma resposta vindo da parte de Deus. Ele disse, meu filho, talvez de todos os que estão aqui, eu esteja mais habilitado a lhe dar um conselho, exatamente porque passei pela mesma tentação que você passou. Exatamente passei pelo mesmo caminho que você passou. Tive a mesma queda que você tive, mas reconheci diante de Deus. Fui disciplinado pela liderança da minha igreja. Fui restaurado diante de Deus e da igreja. E tenho toda a autoridade para te dar conselhos nesse momento. E Deus abençoou também que aquele rapaz curvou a cabeça e pediu perdão para ele dessa atitude que ele teve, né? Mas essa é a ideia. Quando nós vermos os erros dos outros, nós precisamos ser benevolentes com eles. E aí vem aquela questão, a quarta e última pergunta que quero levantar, é de que maneira essa correção precisa ser feita. E Paulo diz aqui que ela tem que ser com espírito de brandura. E essa brandura começa a partir do ponto que nós sabemos que nós estamos no mesmo barco. Aqueles que são fortes hoje precisam se lembrar que foram fracos. Aqueles que são espirituais precisam se lembrar de que um dia foram neófitos e às vezes até carnais. Aqueles que são já adultos, firmes nos seus valores e princípios, precisam se lembrar de que já foram jovens, já foram adolescentes, que passaram pelas mesmas lutas que os jovens e adolescentes estão passando hoje. Na verdade, se formos honestos, é possível que eu e o Volney e essa turminha aí da velha guarda, né, tivemos menos tensões com relação ao mundo do que os jovens de hoje, por causa desse desenvolvimento da nossa cultura, da tecnologia, das redes sociais, que naquela época a gente não tinha. E quando eu estou dizendo isso, não é para a gente ser benevolente com o pecado dos nossos jovens, mas ser benevolentes com o pecador. Não é para a gente ser intolerante com o pecador, mas ser intolerante com o pecado. É por isso que é essa ideia de corrigir com espírito de brandura. Você sabe perfeitamente que alguém que está ferido, você não pode pisar mais. Você não pode pisar a cana quebrada, nem torcer a que fumega, usando uma linguagem bíblica do Velho Testamento. Você sabe disso, que se tiver um acidente, alguém estiver ali com a perna quebrada, com a fratura exposta, você não pode mexer de qualquer jeito. Aliás, a instrução que nós recebemos é de nem mexer ali naquele momento. Preserva a vida da pessoa, chama os médicos, chama os bombeiros. Porque dependendo da forma como você mexer, você vai machucar mais. E eu estou usando essa ilustração para mostrar de que esse cuidado precisa ser com mansidão, com a finalidade de curar, não de machucar mais. Essa ideia da brandura, está dizendo aqui, é mansidão.
Espírito de brandura, espírito de mansidão. A mesma palavra, mansidão, que é usada ali como sendo fruto do Espírito. É a mesma palavra que Jesus usa lá no Sermão do Monte, bem-aventurados mansos. Essa é a ideia, que nós precisamos ter cautela quando nós lidamos com alguém que foi surpreendido em alguma falta. Essa pessoa não é nossa inimiga, essa pessoa é digna da nossa benevolência, da nossa condescendência. Essa pessoa precisa ser amada, perdoada, precisamos ter compaixão porque ela caiu na cilada de Satanás. Talvez até ela nem tenha entendido isso ainda, mas você sabe que foi. Você conhece a palavra de Deus. Então, o dever das pessoas espirituais é erguer o caído, aquele que foi surpreendido em alguma falta. Nós temos que trabalhar isso como igreja, uns dos outros, cuidando uns dos outros. Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Eu quero concluir essa meditação com esse versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Presta atenção, a exortação, irmãos, não deve ser apenas verbal, mas nós precisamos ajudar o nosso irmão a levar as cargas dele. Não é só uma repreensão. O propósito é estar ao lado, é estar juntos. A dor daquele que cometeu alguma falha tem que doer em nós também. O fardo pesado do irmão precisa pesar sobre os nossos ombros também. Nós precisamos ter a disposição de colocar o nosso ombro debaixo da carga daquele irmão que está gemendo. Ele precisa ser apoiado, pelo menos até que ele se recupere, para levar o fardo que ele está levando. Amor apenas em palavras é hipocrisia. É por isso que nós precisamos ter paciência com aquele que caiu, com aquele que errou, aquele que foi surpreendido em alguma falha. É por isso que nós precisamos trabalhar essa ideia de que cumprir a lei de Cristo é amar o outro como Ele nos ama. É um novo mandamento que Ele nos deu, que nós amemos uns aos outros. Amar ao próximo, levar os fardos uns dos outros, cumprir a lei, são expressões equivalentes. Observe que lá no versículo 5, Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece até uma contradição, né? Leva o fardo um dos outros, mas cada um levará o seu próprio fardo. Mas eu tenho que levar o meu e ainda levar o do irmão também, né? Não é bem isso. O que Paulo está mostrando aqui é que nós devemos ajudar uns aos outros, carregar os grandes pesos da vida, até que a pessoa possa levar o seu próprio fardo. Por quê, amados? Porque há certas responsabilidades pessoais que cada um tem que levar sozinho. A ideia desse fardo, aqui no verso 5, quer dizer a mochila de um soldado. Cada soldado vai levar a sua mochila. Mas se um soldado ficar ferido, os outros precisam ajudá-lo a levar a mochila dele, até que ele se recupere, para que possa levar a sua própria mochila. E assim nós temos que lembrar que essas responsabilidades pessoais, elas são preservadas. O seu vizinho, se o seu carro estragar, seu vizinho pode levar seus filhos na escola. Mas a responsabilidade de pai e de mãe é sua, não é dele. Essa tarefa é sua, é você que vai levar esse fardo, por mais que ele possa momentaneamente te ajudar. E nesse sentido, a gente precisa ter essa ideia de que nós temos que cuidar uns dos outros, precisamos exortar uns aos outros, repreender uns aos outros, disciplinar uns aos outros, recuperar uns aos outros, a fim de que nós possamos ter saúde espiritual, psicológica, emocional no corpo de Cristo. Quais são as aplicações que quero deixar aqui com os irmãos? Quero deixar aqui duas aplicações. A primeira, que cada membro da igreja, cada um de nós, tenhamos uma postura pessoal de amor diante do irmão que caiu em pecado. É preciso que a gente tenha essa postura de amor.
aquele que porventura teve um comportamento inadequado, aquele que foi repreensível, ele não é nosso inimigo, querido. Já disse, ele é o nosso irmão querido que precisa de apoio, que precisa do suporte. Precisa de bronca? Sim, também, obviamente. Mas precisa de suporte, precisa de amor para superar essa fase. É apenas uma fase, logo, logo cresce, amadurece, né? Passa pela experiência e depois muda essa situação. Talvez até valha aqui uma palavra de exortação à igreja no que diz respeito às ações que, porventura, os líderes da igreja estão tomando. Né? Às vezes os irmãos falam assim, mas pastor, o senhor não sabe que fulano de tal está tendo um comportamento inadequado? E às vezes eu não sei mesmo. Falo, não estou sabendo, como é que eu vou adivinhar? Ou às vezes é o caso que o pastor, um dos pastores ou um dos presbíteros, outro líder, já está trabalhando há 2, 3, 4 meses, só que você não está sabendo. E o propósito é curar aquele que porventura está enfermo. Razão pela qual você não vê, por exemplo, esse assunto sendo levantado na igreja acerca de denúncia uns contra os outros, né? Vez por outra, a gente sabe que os irmãos aí têm uns arrepios com os outros aí, né? Os adolescentes mesmo, de vez em quando, se estranham uns aos outros aí a gente vai lá, cuida, faz a reunião com um, com o outro, apacenta, resolveu. Pronto, está resolvido. Não precisamos fazer uma exposição pública de alguma coisa, porque está sendo cuidado, está sendo curado. Então, a primeira exortação, ou a primeira aplicação, é que a gente tenha um coração bem amoroso com aqueles que são fracos, aqueles que, porventura, foram surpreendidos em alguma falta. Não adianta a gente querer ter um espírito de vingança, um espírito de indignação que nos leve a afastar o irmão, a não falar mais com o irmão. Pelo contrário, queridos, talvez esteja precisando de ser abraçado, de ser amado, de ser trabalhado. A segunda aplicação que quero deixar é que todos nós tenhamos um zelo maior com o nosso testemunho. Vamos ser mais cautelosos com isso, queridos. Lembre-se que curtir o gostinho da tentação não é pecado, mas é o primeiro passo para cair em pecado. E muitos crentes fazem isso. Muitos crentes querem saber, pastor, qual que é o limite que eu tenho nesse quesito? Até onde Deus permite que eu entre? No meu namoro, no meu comportamento social. Mas às vezes as pessoas perguntam isso, não é para poder ficar longe do limite. É que às vezes, mas pera, então tem mais um pouquinho, eu posso caminhar um pouco mais, eu estou longe da beirada, né? O limite, não, então pera um pouquinho, eu posso chegar até aqui. Lembre-se que não existe, irmãos, alguns limites não podem ser estabelecidos. Por exemplo, a questão de comportamento social. Qual é o limite para um cristão? Depende de onde você está inserido, de onde você está plantado. Pode ser que lá no seu trabalho as pessoas tenham uma visão de crente que faça com que você tenha um limite muito mais aquém do que qualquer outro membro da igreja que trabalhe em outra empresa, outro estude em outra escola, porque o seu testemunho não depende necessariamente do seu comportamento, mas da forma como as pessoas estarão olhando a Cristo através da sua vida. Por isso, vamos tomar cuidado. Pode ser que a gente esteja flertando com as obras da carne sem perceber. E essa é a primeira e mais eficaz arma do diabo. É te enrolar para você não perceber que você já está abrindo mão dos seus princípios, sem ver. Por isso, tenhamos um zelo maior com o nosso testemunho, a fim de que em tudo que fizermos, ou tudo que fizermos, seja para a glória de Deus, seja em palavra, seja em ação. Que Deus abençoe sua vida, que você se disponha a ser bênção nas mãos de Deus, para edificar a vida do seu irmão, que você zele do seu testemunho, zele daquilo que você está fazendo. De vez em quando converso com alguns irmãos que têm um testemunho, que têm um comportamento muito avançado nessa questão de influência da sociedade.
E às vezes eu sou obrigado a pressionar algum irmão ou alguma irmã, quando diz, pastor, não tem problema nenhum eu e meu namorado fazer isso que a gente está fazendo. E a pergunta que eu faço para ele, você deixaria a sua filha fazer o que você está fazendo quando ela estiver namorando? Porque se você não permite que seus filhos fizessem isso, é porque você está indo além do que devia. Guarde isso no seu coração. Deus tem coisa melhor para todos nós, queridos. E nós precisamos lembrar que o diabo é astuto. E ele tem um aliado fortíssimo, que é o nosso próprio coração, que também é corrompido, é corrupto. Por isso a necessidade da gente estar prestando muita atenção naquilo que nós fazemos. Que Deus abençoe sua vida.